Shalom! Coisa boa, mais uma vez a gente está aqui juntos, né? Podendo compartilhar da Torá, da Tanakh, da Brit Hadashah, que é o que chama de Novo Testamento, né? A gente poder estudar a palavra de Deus como um todo é maravilhoso, né? E estudar no seu original, nos textos originais, eu digo sempre que é muito, milhões, bilhões de vezes mais maravilhoso, porque a gente passa a ter um entendimento correto daquele texto ali. Sempre eu lembro que existem dois fatores negativos nas traduções. Uma é o fator que não corresponde à palavra na verdade, aos vocábulos, ao que está escrito no original, por uma falta de entendimento, falta de conhecimento do próprio hebraico, né? Desse aprofundamento do hebraico. E a outra é o tendencional, né? A questão de gerar uma tendência de pensamento, ou seja, há uma tradução intencional para que se pense daquela maneira, né? Então eu acho isso grave. Mas em geral as traduções contêm erros, mais por uma questão de não conhecer o texto original, né? Tanto o chamado Velho Testamento, que nós chamamos de Tanakh, como o Novo Testamento, que o nome correto seria Brit Hadashah, eles são originários no hebraico, né? E aí, por exemplo, a Tanakh, que é o Velho Testamento, passa a ser traduzido para a Septuaginta, para o grego, e depois desse grego se traduz para os outros idiomas. A Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, ele é traduzido tanto do hebraico como do aramaico, né? Existem fontes de que a língua mais antiga ainda seria o aramaico ali para Brit Hadashah, para o Novo Testamento. De qualquer maneira, o aramaico e o hebraico, eles se refletem um ao outro o seu sentido profundo, né? E aí quando foi trazido para o grego, ele já perde esse valor na tradução, a sua importância, o que ele realmente transmite ali. E aí vai traduzir para os outros idiomas, fica mais reduzido ainda o significado, né? Então, hoje eu gostaria de iniciar, vou dividir em dois vídeos, por causa porque é longo, né? Então vou dividir em dois vídeos. Eu queria falar sobre as pragas que acontecem lá no livro de Revelação, né, de Apocalipse, e você vai perceber que elas estão relacionadas às pragas do Egito. Então isso é muito importante, porque eu estou vendo algo que já aconteceu, né, que Adonai fez acontecer lá no Egito, e isso acontecerá, essas pragas acontecerão na revelação, né, que é dada a Yohanan, a João, como Apocalipse, né, como Yohanan, ele passa a ter uma visão das coisas que acontecerão, e ali existem pragas. Então, para eu entender as pragas de Apocalipse, eu preciso entender as pragas de que aconteceram no livro de Êxodo, Shemot, né? E porque elas têm um paralelismo ali. E uma vez que eu entendo, eu vou perceber o que vai acontecer ali então em Apocalipse. Então eu vou começar pelas pragas descritas em Shemot, em Êxodo, né? Então, vamos fazer rapidinho aqui um pano de fundo, né? Moshe, ele vai enfrentar o faraó, e Adonai o envia até o faraó para manifestar a sua glória e também para resgatar o seu povo e revelar-se ao seu próprio povo como o Deus dos hebreus, né? Que no decorrer da caminhada vai ser o Deus de Israel, tá? Ele vai formar uma nação. Então, nós temos aí uma história de alguns séculos, como o povo hebreu escravo no Egito, e depois como libertos. Então, a própria palavra libertar é a mesma palavra que é traduzida como salvar. Então aí já tem umas relações, né, entre o salvador, o libertador, o significado direto dessa palavra. Então quando ele chega para o faraó, vamos lembrar que o faraó representa a liderança mundial, o Egito representa o mundo, né, vamos dizer assim, né, e então que está detendo, que está contendo, que está maltratando o povo de Adonai. E aí Adonai envia então o Moshe, um líder, um libertador, que prefigura o Messias, né, o libertador,
ele, ao mesmo tempo que ele é um libertador, ele é um líder, ou seja, ele tem quase um papel real ali, e ele é também uma função de mediador, e ele é uma função de juiz de Israel, coisas também atribuídas ao Messias. Então, para a gente poder entender isso, essas ligações, como o Messias se apresenta em Apocalipse, e também como acontecerão as pragas lá, vamos estudar as pragas que aconteceram sobre o Egito. Tá? Vamos começar pela primeira praga, no capítulo 7. Né? A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Né? Eu não vou ler os textos aqui para nós não nos delongarmos, mas vamos trabalhar algumas coisas que são importantes. Né? Por que começa por essa praga? A primeira pergunta que nós faríamos, por que Adonai começou por essa praga? Né? Por que Deus se apresenta como um juiz, julgando o mundo, né? Julgando o Egito, e começa exatamente por essa praga? Bom, o rio Nilo, ele era visto como uma divindade, ele era adorado pelos egípcios como uma divindade. Por quê? Do ponto de vista natural, o rio Nilo era a razão da existência do Egito. Né? Toda a colonização, a formação de uma sociedade egípcia estava intimamente ligada ao Nilo. Sem o Nilo não haveria Egito. Né? Então eles passaram a adorar o rio Nilo como uma divindade que lhes dava a vida. E aí, Adonai começa então ali a mostrar, né? O Eterno se manifesta de maneira que vai mostrar o seguinte: eu sou o Deus verdadeiro, que vocês nunca adoraram como Deus, mas o meu povo, o povo hebreu, sabe que eu sou Adonai, que eu sou o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então ele começa justamente transformando o Deus Nilo em sangue, praticamente o matando, né? na ideia assim, estou matando o Deus de vocês aí. E uma outra ligação é porque os egípcios estavam muito acostumados a sacrifícios com sangue, usar o sangue para si mesmo, né? Até comer, ingerir desse sangue, e ali a Adonai está mostrando toda a sua repulsa por isso. Porque o sangue, nas escrituras, e para nós como judeus sobretudo, ele é vida, assim está na escritura, né? O sangue é vida, é a razão da vida. Então não se pode brincar com esse valor sagrado. Tanto é que os primeiros gentios, quando se convertiam a Yeshua, passavam a seguir Yeshua, eles precisavam abandonar suas práticas pagãs relacionadas ao consumo de sangue. Então ele vai lá e golpeia o rio Nilo. Né? E aí a gente precisa entender que existem 3 divindades que estavam associadas também ao rio Nilo. Né? O Kinum, que era o guardião do Nilo, imagina, ele falhou. A missão dele era guardar o Deus maior, o Nilo, e foi destruído pelo Deus dos hebreus. Ele falhou na sua proteção. Foi o espírito, ele era considerado o espírito do Nilo, né? E se ele era o espírito do Nilo, também foi atingido. Né? E por fim, Osíris, né? Ele era o responsável pela vida, né? Pelo sangue em si no Egito. Né? E também se ofereciam sacrifícios para ele nesse sentido. Então, Adonai, ao atingir o Nilo, atingiu essas 3 divindades responsáveis pelo Nilo e o próprio Nilo, né, como divindade. Então ele já iniciou atacando o que há de extremamente importante no Egito ali. E é óbvio, né, que a gente vai ver que ele não, né, o faraó, ele mantém o seu coração endurecido. E aí outra coisa que eu quero depois citar aqui, que existem, a gente vê na tradução assim: Adonai endureceu o coração do faraó, Adonai endureceu o coração do faraó, ou o coração do faraó se endureceu. Toda vez que você vê a palavra endurecer, você enxerga ali um único verbo, endurecer. Mas a grande verdade é que nós não temos ali um único verbo, nós temos 2 verbos. Um que fala em endurecer e outro que fala em pesar, mas que foi traduzido como endurecer. Então, existem textos ali que vai estar assim: Deus pesou o coração de Faraó. E outra diz que Adonai aumentou, gerou força para que o próprio faraó se endurecesse mais ainda, porque ele estava num caminho sem volta.
Né? Então aquela coisa o sujeito é tão duro, tão duro, tão duro, né? de coração tão ruim, que Adonai viabilizou para ele a chance dele endurecer mais ainda. Porque Adonai queria mostrar para o Egito, para o faraó, a sua glória e libertar o seu povo. Tá? Então nem sempre é o mesmo verbo, já aí você já vê que tem diferença na tradução. Segunda praga, a dos sapos, né, ou das rãs, né, em Êxodo 8, de versículo de 1 a 15, nós vamos ter por que houve essa praga de sapos. Né? O povo hebreu no Egito, ele não tinha paz, ele não tinha descanso, ele não tinha um lar para descansar. Sabe quando você tem um trabalho, você tem seu trabalho o dia inteiro, mas vai para casa, você descansa, você relaxa, você tem um momento de paz ali. Mas o povo hebreu, no Egito, ele era um escravo. E 24 horas por dia ele era escravo, ele não tinha paz, ele não tinha descanso, ele não tinha um lar para descansar. Ele vivia perturbado, estressado com aquilo, angustiado com aquilo ali. Então Adonai envia uma praga dos sapos e das rãs, que acabam enchendo as casas dos egípcios, e imagina um monte de sapo, de rãs, gerando aqueles sons típicos desses anfíbios, em grande quantidade. Imagina que são grande quantidade dentro das casas, e aquele barulho. Então os egípcios também experimentaram essa coisa de não ter paz, de não conseguir descansar. Vocês perturbaram o meu povo, agora vocês estão sentindo na pele o que é ser perturbado. Né? E aí, diz o texto, que fala, vai e pede para o Moshe, para Aharon, né? Retirem, eu me arrependo, tal, né? Só que Adonai sabe que não existe esse arrependimento ali. E aí diz ali que depois o faraó volta a se endurecer ali, a ficar com o coração duro, o coração petrificado diante daquilo ali. E é interessante que a gente vai vendo ali depois na terceira praga, a praga dos piolhos, né? Na primeira e na segunda praga houve uma intervenção dos magos, né? Dos feiticeiros do Egito, que fizeram uma espécie de clonagem daquele milagre ali, né? Eles fizeram algo que colocou para o faraó assim, isso aí é pouca coisa, nós fazemos também. A gente consegue transformar água em sangue, a gente consegue fazer isso aí também, tranquilo aí. Né? Então, o texto fala o seguinte, esses homens com as suas ciências ocultas, né? Ali o texto hebraico nos fala de uso de coisas que enganam. O texto hebraico nos mostra assim, o vocábulo nos dá a ideia de palavras, de uma palavra hebraica que tem o sentido de enganar, de ocultar a verdade. Né? Então, de fazer uma projeção de algo que eles queriam que o faraó visse, e o faraó viu o que eles queriam ver, que ele queria ver. Né? Então, sabe quando o mágico no circo faz uma mágica, você fica atento a certas coisas, você nem percebe o que o mágico fez, só você vê o resultado daquela magia. Aí você fica, olha, como é que ele fez isso? Eu não consegui nem prestar atenção. Ele desviou a tua atenção de algo e te projetou o final da mágica, né? Então aqui os magos, não estou dizendo que o mágico no circo é um ocultista, estou dizendo que a estratégia foi desviar a atenção para chegar no resultado. Então a palavra para suas magias aqui, os magos, é exatamente isso, projetar algo que foi ocultado. Tá? Então não se trata de algo mais relevante do que isso. É claro que com certeza havia um poder demoníaco sobre esse indivíduo, um poder espiritual sobre esses indivíduos, né? Mas eles, a palavra no hebraico dá a ideia de que eles ocultaram e projetaram algo para que o faraó visse. Então, o faraó viu o que os magos queriam que ele visse, mas não viu a verdade mesmo. Tá? Quando chega na terceira praga, que é interessante, tá? A praga dos piolhos, no Midrash fala que existiam 14 tipos de piolhos que invadiram o Egito naquele momento ali. Tá? E aí quando os magos foram tentar, não conseguiram. Né? Eles disseram, olha, isso aí é o dedo de Deus. Né? Não tem como nós fazermos isso aí. Nós não conseguimos fazer isso aí. Porque a Adonai foi dando experiências de pragas progressivas, elas iam aumentando. Né? Então ali, os magos se deram de conta que as suas ciências ocultas, a sua capacidade de enganar, de projetar coisas para o faraó ver, não tinha mais, era o limite deles ali.
Ramban, nosso grande Rabi Ramban, Maimônides, ele fala que isso era uma influência demoníaca que estava sobre os tais magos, né? E isso tem o ocultismo, né, que é praticado na sociedade hoje em dia, ele está associado sim ao espírito, né, às coisas espirituais, aos demônios, né, nesse sentido, né, que eu estou falando. Então, os demônios, eles projetam coisas que ele quer que você veja. Ou seja, eles te revelam coisas do fulano que morreu, do Beltrano, daquela pessoa que está não sei aonde, que está viva, eles te dão sinais de que coisas vão acontecer, até às vezes uma doença, a cura de uma doença, né? Palavras bonitas, eles te enganam para você acreditar, né? Você não, eu digo a pessoa acreditar neles. Então, é algo que é um ocultismo, sim, porque a palavra oculto significa que está escondido o que realmente está acontecendo ali, tá? Então eles não conseguiram. Então imagine que agora os piolhos, 14 tipos de piolhos, piolhos pequenininhos e piolhos grandes, invadiram o Egito e aí causaram todo aquele transtorno ali, né, no povo egípcio. Então nós estamos em Êxodo 8, que é o versículo 16 a 19, tá? Falando da praga dos piolhos aí, tá bom? E é interessante, porque depois nós vamos ter... ali no versículo 18 diz assim, ó, e fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado, até no gado estava sendo atingido. Tá? É interessante que a gente veja aqui no texto hebraico, quando fala em produzir, tá? Nós temos o verbo aser, que é fazer com algo pré-existente, tá? Construir com algo. É o princípio do artesão, o mesmo verbo que é usado para artesanato, ou seja, eu pego uma madeira e eu vou trabalhando aquela madeira e vira uma obra de arte. Eu pego um bloco de concreto lá de mármore, vou trabalhando nele e vira uma obra de arte, tá? Então eu trabalhei com algo pré-existente. Então quando diz ali que os magos usaram a ciência para produzir, ou seja, para fabricar algo, né, para enganar o faraó, eles até não conseguiram. Mas o verbo é o mesmo verbo de usar algo pré-existente. Então vejam que eles não estavam criando como Adonai criava. Tá? Aí vamos lá. A quarta praga é interessante, na Bíblia em português fala que na maior parte das traduções, fala que é a praga das moscas, mas não é moscas. Tá? Isso é muito importante. A palavra em hebraico é arov. Arov é animais selvagens. Então, onde você lê moscas, são animais selvagens. Adonai fez com que animais selvagens viessem e atacassem os egípcios. E é bom lembrar, né, que eles atacaram somente os egípcios, né? Atacaram aquilo que é pertencente ao Egito de uma maneira extremamente drástica, né? Então imagine uma série de animais selvagens atacando as casas, a população do Egito, o temor que não causou naquele momento ali, tá? E aí, e ainda Adonai diz no versículo 22, né? No versículo 8, 22, naquele dia eu separarei a terra de Gósen, né? Que é onde os hebreus estavam morando, em que habita o meu povo, para que nele não haja essa quantidade enorme de animais selvagens. Aí, algumas vezes está em chama de moscas, tá? E sabes que eu sou Adonai no meio dessa terra. Eu faço distinção entre o meu povo e o povo do Egito. Ou seja, o fato de ter vários animais selvagens atacando, os próprios animais foram direcionados por Adonai. Então eles não atacam os hebreus, só atacam os egípcios. Então é algo miraculoso, tá? Porque você pode imaginar assim, vamos dizer que fosse um leão, né? O leão está chegando ali e aí ele enxerga um hebreu e ele, opa, esse aqui não. Ele vai para um Egito. Então, ele não tem um raciocínio para fazer essa distinção, mas Adonai coloca sobre os animais selvagens essa capacidade de se direcionar somente para quem Adonai quer, né? Então, é uma praga também miraculosa. Aí nós vamos para a quinta praga, a praga de peste sobre os animais. E aí, o que nós temos ali? Nós temos que, ao atingir os animais do Egito, sobretudo, nós estamos também vendo que Adonai está atingindo as divindades egípcias, né? Porque nós temos ali Apis,
o deus touro, né? Dos egípcios, e também está relacionado com a fertilidade, né? A capacidade de reprodução. O Minerves, né? Que é o touro sagrado de Heliópolis, da cidade de Heliópolis, né? Então, o que ele está mostrando aí? Até as divindades de vocês estão sendo atacadas pelos meus animais selvagens, né? Os deuses de vocês são impotentes, aqueles a quem vocês atribuem a fertilidade, vocês tornam eles divinos. Eu estou mostrando que eles são extremamente passíveis de morrer e não têm nenhuma capacidade divina, né? Então Deus está atingindo também esses animais ali. E aí diz, volta a endurecer o coração e tal, né? É bom lembrar que aquilo que eu falei, né? Em alguns textos você vai ter endureceu e vai ter pesou, né? Então a gente vai fazer essa distinção aqui para você compreender, né? Por exemplo, lá no capítulo 8, versículo 15, né? Vamos localizar aqui, 8:15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, né? Lá na praga, na terceira praga, né? Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido. Ali o texto, a palavra em hebraico continuou de coração pesado. Tá? E isso é interessante, né? No versículo 32, mais ainda dessa vez, endureceu, 8:32, né? O Faraó, o coração, e não deixou ir o povo, né? Então, o que nós estamos vendo ali? Esse endurecer, nós vamos ver depois no versículo 12 do capítulo 9, um significado mais interessante ainda, tá? Então, nós tivemos a quinta praga, né? A praga a peste sobre os animais, né? Que está atingindo principalmente as divindades do Egito, né? E vamos para a sexta praga, que são as das feridas purulentas, né? Essas feridas que causam tumores sobre os animais também, né? E o que essa sexta praga, né? Está no capítulo 9, versículo 8 em diante, que é traduzido muitas vezes como úlceras ali, mas é uma peste que vai atingir em cheio os animais do Egito e também o próprio povo ali, né? E é interessante que o Moshe, ele pega cinzas, né? Ele diz no versículo 8, diz assim, então disse o Senhor a Moshe e a Arão, apanhai mãos cheias de cinzas do forno, e Moshe atira para o céu diante do faraó, né? Então ele pega cinza ali, joga para cima, né? Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Então aquele pó, né? Deus está fazendo a criação do pó da terra. Lembra da criação de Adão, né? Então ele está pegando ali o material ali e transformando ele numa outra substância, num outro poder ali diante de Faraó, né? Então, como o Faraó tem toda aquela visão do Egito, né? Cheio de pó, né? Cheio de areia ali, né? Os fornos que foram usados para queimar os tijolos, né? Fazer o povo hebreu queimar para fazer tijolo, aquele forno que era um objeto, um instrumento de escravidão, agora eles pegam as cinzas e jogam e vão transformar numa praga terrível que vai causar úlceras no egípcio e nos animais. E aí, você veja assim, aquilo que vocês fizeram para maltratar meu povo, agora eu vou dar o troco em vocês, né? Então, mas aí ele atinge outra divindade também nessa praga das feridas, né? O deus Imhotep, né? O Imhotep, ele era o deus da medicina no Egito, né? Então os egípcios, eles se gabavam de ter a pele bonita, eram bem tratados, né? E esse Imhotep era o deus da medicina, ele era a divindade curadora. Só que agora, quando Adonai envia essa praga das feridas purulentas, que ele traduz como úlceras aí, o Imhotep, não, a divindade Imhotep, né, é arrasada na sua capacidade, nem tem, né, mas na visão dos egípcios, de curar qualquer um, não consegue curar.
Então, para que serve esse sujeito, esse Imhotep, se ele não cura ninguém, né? E ele vai trabalhando, né? Aí depois nós vamos para a sétima praga, tá? Estou acelerando aqui, tá? Sétima praga, chuva de granizo e saraiva. O que eu quero destacar aqui? Como diz chuva de pedras, ali, né? Disse Adonai a Moshe, levante-te pela manhã, cedo a presença de Faraó, e diz assim, diz Adonai, o Deus dos Hebreus, deixa aí meu povo para que me sirva. Né? E aí ele não vai deixar e Deus vai enviar então uma chuva de pedras, que está no versículo 23. Moshe estendeu a sua vara para o céu, Adonai deu trovões e chuva de pedras e fogo, e desceu sobre a terra, e fez Adonai cair chuva e pedras sobre a terra do Egito. Veja que essa praga, essa sétima praga, ela fala chuva de pedras, mas veja que é pedra e fogo, como se fosse Sodoma e Gomorra, tá? Sidom e Amorá. Então, ao mesmo tempo que desce pedras, rochas, granizo, também está descendo fogo do céu. Por isso que ele estende a vara para o céu e a procedência é do céu, ou seja, algo que vem de Adonai, como Sidom e Amorá, né? Como Sodoma e Gomorra, que diz, Deus enviou da parte diz assim, Adonai enviou da parte de Adonai fogo, né? Enxofre sobre Sidom e Amorá. Então a ideia é a procedência, isso não é um fenômeno natural, isso é um fenômeno sobrenatural, e ele é divino e é punitivo ali, né? Então imagine, né? Ele está atingindo ali Nut, que é a deusa do céu, né? Ou seja, a divindade que os egípcios tinham como a que controlava o céu está incontrolável, né? Ela não está conseguindo controlar nada. Então a Adonai está atingindo também essa deusa aí, a deusa Ísis, que é bem famosa, né? Que seria a deusa da vida. Ela também está sendo nocauteada ali por essa praga, né? Os egípcios estão vendo que a Ísis não tem potência nenhuma, não tem capacidade nenhuma de resolver isso. E o Set, né? Que era o protetor das colheitas, não? A divindade Set, que eles atribuíam, né? A proteção da colheita, né? a segurança da colheita ao Deus Set. Então, com a chuva de pedras e fogo, as colheitas também foram arrasadas. Vejo que nós aprendemos como na obediência da Torá, a reconhecer Adonai como aquele que nos dá a proteção, né, a Sukkot, aquele que nos dá a produção, né, das colheitas. Aí vem Shavuot, né, que é chamado de Pentecostes, né, a festa das primícias da colheita, né, enquanto os egípcios atribuíam a divindades. Então Adonai está mostrando que não existe essa divindade mesmo. Tá? Aí eu queria falar sobre o endurecer, né, ali no capítulo 9, versículo 12, diz assim, porém Adonai endureceu o coração de Faraó. Aqui, a ideia é que vai Razek, em hebraico, dá a ideia de que ele viabilizou as condições para que o próprio Faraó revelasse quem ele era. Ele era um cara ruim mesmo. Então, ele deu a chance para o Faraó se revelar. Então, o coração dele ficou mais endurecido ainda. Né? Então, entenda que não foi como se Adonai fosse responsável por ele. Né? Porque aí você tira a culpabilidade de Faraó. Ele está dando as condições para que o Faraó realmente mostre quem ele é, o mau caráter que ele é, ou a pessoa ruim que ele é. Tá? É nesse sentido, tá bom? O verbo hebraico nos chama para isso. Vamos para a oitava praga. A oitava praga, nós vamos ter... Oitava praga, capítulo 10, né? Nós vamos ter, então, a praga dos gafanhotos. Então, existem vários tipos de gafanhotos que vão atacar o Egito. Mais uma vez, o que sobrou da colheita, que estava em áreas que não pegou lá a chuva de granizo e de fogo, né, poderia ser um alento para o Egito. Assim, sobrou ainda a colheita. Né? Ou eles vão pensar assim, lá os nossos deuses não cuidaram, mas aqui os nossos deuses cuidaram. Então, para que não existisse esse tipo de pensamento idólatra na cabeça de Faraó, Adonai faz com que haja uma sentença complementar a praga que vai destruir ali. Né? Então, a praga dos gafanhotos atinge de novo a deusa Ísis, né, que é a deusa da vida, e atinge o Set, que é o protetor da colheita. Então, viu? Vocês foram dizimados. Os deuses de vocês, olha, nada, totalmente nada. Tá?
E isso é muito importante que a gente está vendo aqui, né? Novamente a gente vai ver ali o Senhor, versículo 20, né? Adonai, porém, endureceu o coração de Faraó e esse não deixou os filhos de Israel partir, né? E é interessante que quando fala pesar, né? Quando, às vezes o verbo é traduzido como endurecer, eu vou botar na tela aí, mas é pesar, Deus está usando a mesma linguagem dos egípcios, né? Porque eles acreditavam que o coração das pessoas eram pesados e eram avaliados em termos de benignidade, de capacidade de viver na eternidade. Então Deus está falando assim, ó, eu estou usando a mesma medida que vocês querem pesar o coração, então eu vou pesar o teu coração, Faraó. Eu vou te dizer uma coisa, teu coração é pesado demais. Ou seja, até dentro da tua visão tu não passa. Tá bom? É um linguajar muito interessante que está sendo usado no hebraico. E aí vem agora a nona praga, né? Que nós estamos no capítulo 10, versículo 21 em diante, tá? Aí você dá uma lida aí para acompanhar. A praga das trevas, ela tem uma característica. Muitas vezes você pode imaginar que seja uma escuridão, né? Tipo assim, faltou luz lá e está tudo escuro. Só que o texto fala que eram trevas que se podiam apalpar, tá no versículo 21. E isso nos remete, gente, lá no início de Bereshit, de Gênesis, quando falava havia trevas sobre a face do abismo. A palavra trevas lá é a mesma que é usada aqui, que é Roshech, tá? A Roshech, ela é uma escuridão, vamos dizer assim, sólida, tá? É uma escuridão que não é simplesmente uma ausência de luz. Ela é uma escuridão sólida. É o universo, a parte negra do universo não é um vazio de luz. Ela é uma matéria escura, né? Como os cientistas definem hoje, como existe matéria ali e existe energia ali. Eles definiram como matéria escura e energia escura. Por quê? Porque eles sabem que se pesasse o universo todo, o universo visível, teria um peso maior, né? O universo todo, se pesasse o universo todo, teria um peso maior do que o universo visível. Então assim, peraí, mas se eu subtrair aqui o que é visível, ainda tem peso o universo, né? Então, mas como onde? Então eles definiram que aquilo que você vê como escuridão é matéria escura. Então o que está acontecendo aqui é exatamente o que existia em Gênesis lá, né? Quando a Roshech era a existência das trevas sobre o abismo, ou seja, havia algo que era extremamente sólido, e isso não adianta você acender luz, porque não vai ter condição de iluminar. Só que essa Roshech, ela é direcionada somente para os egípcios. Veja que é o poder sobrenatural de Adonai, atingindo seletivamente os egípcios. Então, os Midrash nos falam que os egípcios, quando iam lá, pegavam a luz do povo hebreu e saíam da casa do hebreu, a luz não iluminava mais nada. Porque havia um efeito sobrenatural dessa Roshech sobre os egípcios, sobre os seus lares. Era uma escuridão de tocar mesmo, de poder tocar. Não é simplesmente uma ausência de luz. Não só acendia a luz ali já resolvia o problema. Não é? Eles iam acender a lamparina deles e ia resolver o problema. Não é. Então percebe que é algo que está remetendo à escuridão lá de Bereshit, de Gênesis 1, né? Que isso é extremamente importante que você já tenha esse conhecimento aí, tá? E aí atinge também algumas divindades do Egito, né? Atinge o Ra, o Atem, o Atum e o Horus. Por quê? São os deuses que estão relacionados à luz, né? Então eles são atingidos também, porque eles não são capazes de fazer aparecer luz de jeito nenhum. Então essas divindades também são atingidas. E agora nós vamos para a última praga, né? que é a praga dos primogênitos, no capítulo 11, tá? Dessa forma, Adonai vai atingir o principal ídolo, a principal divindade dos egípcios, que é o Osíris, que é o doador da vida. Então e a sucessão dos faraós, né? Porque os faraós precisavam dos seus filhos para que os seus filhos continuassem a sua realeza, né? O seu império dinástico sobre a terra, né? Então ele vai fazer o seguinte: não só o faraó, né, mas os egípcios também. Como o Egito também foi responsável pela morte dos primogênitos dos hebreus, né? O texto aqui fala muito mais do que a gente vê em português, né? Ele fala, vamos pegar o versículo aqui.
Ó, e todo primogênito na terra do Egito, versículo 5, morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da selva que está junto a modo, todo primogênito dos animais. Por quê? Ali o texto morrerá, ele tá dizendo assim, o texto no hebraico está dizendo o seguinte: eu requero, eu estou requerendo os primogênitos do Egito em substituição, né, ao que eles fizeram aos primogênitos do meu povo, dos hebreus. Então, assim, é um sacrifício substitutivo. Já que vocês mataram os meus primogênitos, agora eu vou eliminar os primogênitos de vocês também. E isso atinge, então, o Osíris, que era o doador da vida, que vai ficar impotente, não vai conseguir doar vida nenhuma, né? E atinge essa questão da continuidade da realeza do faraó. Tá? E aí, nós vemos nessas 10 pragas que Adonai se manifesta como juiz, certo? E aí interessante, eu vou encerrar aqui, mas vou deixar já amarrado para o nosso outro vídeo, que nós vamos falar sobre livro de Apocalipse e as pragas. Tá? Quando a gente vê a manifestação de Deus como juiz, a gente vai ver lá em Gênesis 18, no Salmo 105, em Isaías 33, em Jeremias 11, a gente tem tendência a compartimentar, assim, né? Aquele é o juiz, aqui é uma outra pessoa. Mas não. Reparem que na questão do Midrash, a palavra Dayan, em hebraico, ela é utilizada para juiz, né? Ou seja, a tradução de Dayan é juiz. E é a mesma expressão que é usada para o Mashiach, o Messias. Então, eu já estou deixando um gancho aqui, eu não vou continuar para você já ficar na expectativa. Quando o Mashiach se revelar como juiz, né, ele veio como, a primeira vinda dele vem como o libertador, o que trouxe o perdão, né? Na segunda vinda ele já vem como juiz, para julgar e reinar. Então ele vai vir como Dayan. Reparem que Adonai está se revelando como Dayan aqui para o Egito. E o Mashiach, ele vai se revelar como Dayan, como juiz também. Então, segura aí que você vai ver no próximo vídeo a relação entre as pragas do Egito e as pragas em Apocalipse. E a questão do julgamento que Adonai faz ao mundo em Êxodo, né? no Egito, e a todas as nações, como a gente vê lá em Apocalipse. Segura aí, eu estou esperando você no próximo vídeo para a gente dar continuidade, que eu tenho certeza que você vai ficar impressionado, tá bom? Com o que o hebraico vai te revelar. Que Adonai te abençoe, te enche o coração de conhecimento, de entendimento da sua palavra. Até mais.